Bom, galera, dando continuidade à resolução da terceira lista de exercício do módulo 2 aqui da Humanas em Foco, a gente precisou mudar um pouquinho o cenário, mas nós vamos continuar na mesma pegada. A gente faz a leitura da questão de número 22 da FGV, uma questão de 2018. Atenta à leitura do texto porque essa questão é muito bacana. A vida privada dos escravos romanos à época do Império é um espetáculo pueril que se olha com desdém. No entanto, esses homens tinham vida própria, por exemplo, participavam da religião, e não apenas da religião do lar, que afinal era o seu. Fora de casa, um escravo podia perfeitamente ser aceito como sacerdote pelos fiéis de alguma devoção coletiva. Podia também se tornar padre dessa igreja cristã, que nem por um momento pensou em abolir a escravidão. Paganismo ou cristianismo, é possível que as coisas religiosas os tenham atraído muito, pois bem poucos outros setores estavam abertos para eles. Os escravos também se apaixonavam pelos espetáculos públicos do teatro, do circo e da arena, pois nos dias de festa tinham folga, assim como os tribunais, as crianças das escolas e os burros de carga. Então, esse texto do Paul Veyne, falando sobre o Império Romano, ele dá uma característica nova, ou pelo menos uma nova leitura sobre a escravidão. Aqui, você percebe que o escravizado, além da vida que ele tinha no lar, sendo forçado a trabalhar, tratado como coisa, ele tinha uma vida privada. Ele ia ao teatro, ele ia a espetáculos, ele podia até ser sacerdote da igreja cristã ou de uma outra religião pagã. Ou seja, o escravizado, ele tem um critério de desumanização, ele é tratado como coisa, mas esse texto nos dá uma outra perspectiva acerca da escravidão. O enunciado da questão nos diz: a partir da discussão presente no trecho, é correto afirmar que atente à leitura de cada uma das alternativas para que não haja nenhuma dúvida. Vamos nessa? A característica fundante do escravismo romano era a origem étnica, o que fazia com que a escravização dos povos conquistados e o tráfico nas fronteiras do Império proporcionassem a grande maioria da mão de obra servil, ao mesmo tempo em que a escravidão entre os próprios romanos havia caído em desuso desde a crise da República. Essa alternativa está incorreta. Primeiro motivo, a escravidão não era por motivo étnico, ela era principalmente por dívida ou por guerra, não importando a cor ou a origem da pessoa escravizada. Em segundo momento, a escravização dos próprios romanos não caiu em desuso desde a República. Era possível um cidadão romano perder sua cidadania, perder sua liberdade e se tornar escravizado, se tornar cativo. Na letra B nós temos: os escravos na sociedade romana não eram uma coisa, mas seres humanos, na medida em que até os senhores que os tratavam desumanamente impunham-lhes o dever moral de ser bons escravos, de servir com dedicação e fidelidade, características necessariamente humanas. No entanto, esses seres humanos eram igualmente um bem, cuja propriedade seu amo detinha. Essa alternativa está correta. Note que a primeira linha dela pode causar um certo espanto. O escravo não era coisa, porém humano. Mas a gente tem sempre que reconhecer que por trás de toda pessoa escravizada existe sim um ser humano despido de sua liberdade, despido de sua condição de gente. Esse texto nos traz uma nova leitura sobre a escravidão, em que o escravo é visto como ser humano, apesar da sua coisificação, apesar de ser transformado em mercadoria. A alternativa B, ela desvenda essa questão muito bem. Vamos fazer a leitura das demais alternativas. Na letra C nós temos: a escravidão caracterizava as relações de produção em Roma, e os escravos, em sua inferioridade jurídica, desempenhavam uma função produtiva, marcados por um lugar social de pobreza, privação e precariedade, estando associado às formas braçais de trabalho e à produção de bens materiais em uma sociedade altamente hierarquizada. Não necessariamente. O escravo não estava ligado obrigatoriamente à função braçal, ao trabalho braçal. Ele podia ser escravo sexual, podia ser escravo no comércio, enfim, eram N formas de escravização. E outra coisa que fica evidente no texto: o escravo podia participar de espaços públicos, como cultos, missas, teatros e peças, o que faz com que, na parte que a alternativa C fala um espaço de privação e precariedade, fique um pouco estranha, destoante do texto. Na letra D nós temos: a justificativa moral da escravidão sofreu uma intensa transformação ao longo dos séculos,
de tal forma que a própria sociedade romana passou a questioná-la, tornando mais brandas as relações escravistas em meio à transformação do cristianismo em religião oficial do Império, o que contribuiu para o aprofundamento da crise do escravismo. Essa alternativa está incorreta, porque a justificativa da escravidão ela vai permanecer ao longo dos séculos, ela vai ser uma instituição legitimada e ela vai permanecer independentemente da mudança na religião oficial do Império Romano. Na alternativa E nós temos: as relações escravistas caracterizaram os tempos da República Romana, muito associadas ao poder dos patrícios, pertencentes à aristocracia de grandes proprietários, mas entraram em decadência na passagem para o Império, pois os generais que centralizaram o poder reconheciam na escravidão um mecanismo de enfraquecimento do exército. Essa alternativa está incorreta, posto que a escravidão vai ser uma instituição permanente em toda a história de Roma, tanto na República quanto no Império. Na questão 22 da lista 3 do módulo 2 da Humanas em Foco, nós marcamos a alternativa B como correta. Nós continuamos a resolução aqui da lista de exercícios e nós vamos para a 23ª questão. É uma questão da Universidade Estadual de Londrina, de 2018. E o texto diz o seguinte, preste atenção. Durante o século II, o Império Romano atingiu sua máxima extensão territorial, dominando quase toda a atual Europa, o norte da África e partes do Oriente Médio. No final do século IV, porém, essa unidade começaria a ser desfeita com a divisão do Império em duas porções, a ocidental com capital em Roma e a oriental com capital em Bizâncio. Nos séculos IV e V, a fragmentação territorial se aprofundou ainda mais e o Império Romano do Ocidente acabou desaparecendo para dar lugar a diversos reinos germânicos. Quanto à desagregação e queda do Império Romano do Ocidente, assinale a alternativa correta. Nós vamos falar agora da queda do Império Romano, da formação dos reinos bárbaros na Europa e das principais características associadas a esse período. A gente pode lembrar, por exemplo, do êxodo urbano, a dissolução dos comércios, a dissolução das cidades, a migração da população que vivia nas cidades de Roma para o campo, o que vai dar origem, posteriormente, misturado com os elementos germânicos, ao feudalismo da Idade Média. Na alternativa A nós temos o êxodo rural, causado pelos ataques dos povos germânicos, resultou num crescimento desordenado das cidades, criando instabilidade e desordem política nos centros urbanos, forçando a abdicação do último imperador romano. Essa alternativa está incorreta. Vai lembrar, êxodo urbano e ruralização da economia, ou seja, um esvaziamento das cidades. A alternativa A está errada. Na letra B nós temos o paganismo, introduzindo no Império Romano pelas tribos germânicas, enfraqueceu o cristianismo e causou a divisão entre cristãos católicos e ortodoxos, encerrando o apoio da Igreja ao imperador e, consequentemente, fazendo ruir o Império. Essa alternativa está incorreta também. O que a gente evidencia na Europa Central é uma dissolução do Império Romano, mas uma permanência da Igreja Católica, o que faz com que ela se consolide durante a Idade Média como uma poderosa instituição religiosa e política remanescente de Roma. Até hoje ela é conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. Um detalhe que vale destacar, complementando a leitura do texto, é que, após a divisão do Império Romano em duas partes, a Igreja Católica também vai ter uma certa divisão. Ela vai ser interpretada de maneiras diferentes no Ocidente e no Oriente. E no ano de 1054, anota aí por favor, 1054, nós vamos ter uma ruptura formal. E nós vamos ter duas religiões, a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Ortodoxa Grega. A alternativa B está incorreta e na letra C nós temos a língua oficial do Império Romano, o latim, ao se fundir com os idiomas falados pelos invasores, deu origem às línguas germânicas, dificultando a administração dos territórios que se tornaram cada vez mais autônomos até se separarem de Roma. Isso aí está incorreto. O latim ele vai permanecer como língua oficial e ele vai ser a língua usada nos decretos de lei e também nas celebrações das missas. Vamos lembrar que os padres e o Papa, até hoje, se comunicam em latim. Os padres rezavam as missas em latim. Não foi essa mistura com línguas germânicas que fez ruir o Império, apesar de a mistura com elementos germânicos e outros elementos locais fez com que o latim se transformasse em novos idiomas. O português, o espanhol, o francês, o romeno e outras línguas, o italiano, por exemplo, derivam do latim primitivo.
Na letra D nós temos: a disputa entre os patrícios romanos e a plebe pelas terras férteis facilitou a invasão do império pelos povos bárbaros, pois o exército romano foi obrigado a deixar as fronteiras desguarnecidas para defender os proprietários das terras das constantes rebeliões. Essa alternativa está incorreta. Nós não vamos ver disputas dos patrícios contra os plebeus. Nós vamos ver, na verdade, uma grande fuga dos plebeus das terras, buscando refúgio, buscando abrigo e, às vezes, encontrando esses abrigos com patrícios ou generais. Na alternativa E, nós temos: com o fim das conquistas territoriais, o escravismo e a produção entraram em declínio, somado às invasões bárbaras e à ascensão do cristianismo, que aceleraram a fragmentação e a queda de Roma. A alternativa E, está correta. E na questão 23, é ela que nós vamos marcar. Faremos a leitura agora da questão de número 24, que diz assim, olha, leia o texto a seguir. Foi a República Romana que primeiro uniu a grande propriedade agrícola com a escravidão em grupos no interior em maior escala. O advento da escravidão como um modo de produção organizado inaugurou, como na Grécia, a fase clássica que distinguia a civilização romana, o apogeu de seu poder e de sua cultura. Mas, enquanto na Grécia isso havia coincidido com a estabilização da pequena agricultura e de um compacto corpo de cidadãos, em Roma foi sistematizado por uma aristocracia urbana, a qual já gozava de um domínio social e econômico sobre a cidade. O resultado foi a nova instituição rural do latifúndio escravo extensivo. A mão de obra para as enormes explorações que emergiam do século III a.C. em diante era abastecida pela espetacular série de campanhas que deu a Roma o poder sobre o mar Mediterrâneo ou sobre o mundo mediterrâneo. Esse texto do Perry Anderson é retirado do livro As Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, e é um texto muito importante e é sempre citado em provas de vestibular. O enunciado da questão diz: tendo como alvo a República Romana, assinale a alternativa correta. Vamos observar então o período que vai de 509 a.C. a 27 a.C. ali no mundo romano. Na alternativa A nós temos a desestruturação agrária em Roma, que estabeleceu sistemas de latifúndios, beneficiou os grupos empobrecidos, uma vez que estes podiam abandonar o campo e se estabelecer em cidades. Essa alternativa está incorreta. Nós não vamos ter um beneficiamento de grupos empobrecidos, e sim, como diz o texto, o beneficiamento de uma aristocracia. Cortamos a alternativa A e faremos a leitura da letra B. As guerras constantes ajudaram as classes dominantes da Roma republicana a desviar a atenção dos problemas fundiários derivados do latifúndio nos séculos seguintes. A alternativa B está correta. O constante estado de guerra e o constante expansionismo romano fazia com que a população não se concentrasse nos problemas internos, como a desigual distribuição de riqueza ou a concentração de terras na mão dos patrícios. A alternativa B marca como a sociedade romana não apenas era desigual, mas também desiludia os seus cidadãos. Vamos lembrar também da política do pão e circo, que fazia com que a pobreza fosse, de certa forma, mascarada na sociedade romana. Nós vamos fazer a leitura das demais alternativas para ver quais são os erros delas, tá ok? Na letra C nós temos: foi por meio da intervenção dos irmãos Graco que o problema da reforma agrária foi resolvido no século II. Pois os poderes políticos foram transplantados ao Senado e assim Roma viu mais um século de paz. Essa alternativa está incorreta. Ambos os irmãos Graco, Tibério e Caio, foram mortos, foram assassinados por tentarem fazer uma redistribuição de terras em Roma, mas eles não conseguiram. As elites dominantes conseguiram acabar com o projeto político deles e manter a situação de pobreza dos plebeus em Roma. Na letra D nós temos: os tribunos da plebe tiveram um papel importante no processo da reforma agrária romana, possibilitando a transformação do modo de vida e de maneira a permitir que todo pequeno agricultor transformasse sua propriedade em um domus. Essa alternativa também está incorreta. A gente não vai ver nem reforma agrária e nem benefícios ao pequeno proprietário ou pequeno agricultor. Na letra E nós temos: o domínio social e econômico das cidades
provinha da delicada relação entre a manutenção de sistemas agrários, em que a mão de obra era aproveitada de forma esporádica, e a utilização ocasional de grandes extensões de terra. A letra E está incorreta, porque como fala o texto, o uso da mão de obra escrava era sistemático, era constante, e não, como diz o enunciado, da questão, esporádico. Assim, nós cortamos a alternativa E, e na questão de número 24 nós marcamos a alternativa B. Vamos continuar a leitura das questões e vamos para a questão de número 26. É uma questão que me traz 5 fragmentos de texto, cada um de um período diferente da história de Roma. É uma questão da Universidade Estadual de Pernambuco, a UPE, e nós vamos fazer a leitura de cada um dos textos. Texto 1. Puni por seus crimes os que mataram meu pai, Júlio César, e em seguida venci-os 2 vezes em combate ao declararem guerra à República. Muitas vezes fiz guerras, civis e externas, na terra e no mar, por todo o mundo. É um texto de Otávio Augusto, o primeiro imperador de Roma. Texto 2. Os alamanos, devastadas as Gálias, penetraram na Itália. A Grécia, a Macedônia, o Ponto, a Ásia foram devastadas pelos godos. A Panônia foi devastada pelos sármatas e pelos quados. Os germanos penetraram até as Hispânias. Os partos, ocupada a Mesopotâmia, começaram a tomar para si a Síria. É um texto do Flávio Eutrópio sobre a história romana. Texto 3. Todos os acontecimentos que afetaram cada um desses povos, refiro-me aos romanos e aos cartagineses, foram causados por um único homem e um único espírito, quero dizer Aníbal, um texto de Políbio, historiador romano. No texto 4 nós temos: pacificada assim toda a Gália, tal foi o nome desta guerra que graçou pelos bárbaros, que até povos que habitavam além do rio Reno enviaram embaixadores a César, que os obrigou a dar-lhes reféns e cumprir o que lhe fosse ordenado. Júlio César, comentário sobre a Guerra Gálica. No texto 5 nós temos: os hunos têm todos o corpo robusto e firme, de pescoço muito forte, são extraordinariamente deformados e grandes, até o ponto de serem confundidos com animais de 2 pés, ou com essas estacas que são usadas para adornar pontes. Com aspecto humano, apesar de sua rudeza, levam uma vida tão agreste que não precisam de fogo nem de alimentos saborosos, além de raízes e ervas selvagens. A questão de número 26 pergunta: qual dos textos acima representa a melhor expansão romana pelo centro-norte europeu? Então, no primeiro texto, nós temos a conquista de territórios por Otávio Augusto, territórios principalmente situados ali na região africana. No segundo texto, a gente fala dos povos bárbaros conquistando os territórios romanos, então a gente não vê a república se expandindo para o centro-norte. No terceiro texto, a gente está falando das guerras púnicas, as guerras dos romanos contra os cartagineses. Foi um período de expansão da República, mas não foi um período direcionado ao centro-norte, e sim, especificamente as regiões da Península Ibérica e norte da África, onde ficava a cidade de Cartago. No texto 4, nós vemos comentários de Júlio César sobre a Guerra Gálica. A Gália é a região onde hoje aproximadamente fica a França, a moderna França. E em relação à República Romana, a França, ou Gália, se situava no centro-norte. A gente pode marcar o quarto texto, como o texto que se refere à expansão da República sobre a região centro-norte. No texto 5, nós temos uma bela descrição dos hunos, uma descrição preconceituosa, uma descrição cheia de meandros e preconceitos. Apesar de nós estarmos falando da história romana, nós não estamos falando da expansão da República sobre a região centro-norte. Então, a alternativa que fala sobre o texto 4 como o correto é a letra E. Na questão 26, nós marcaremos a alternativa E e faremos a leitura da questão de número 27, uma questão da ESPM de 2017. Como decorrência das conquistas romanas no Mediterrâneo, estendeu-se amplamente o território sob o domínio de Roma, graças às especulações com o dinheiro, usura, e ao desenvolvimento das relações comerciais com as províncias, de onde Roma importava artigos de luxo, tecido, objetos ornamentais, metais preciosos, ouro e prata, e cereais. Os grandes comerciantes e usuários romanos concentraram grandes fortunas nas suas mãos. Por favor, sublinhe o termo grandes comerciantes e usuários, aqueles que vivem da usura, romanos. Os grandes comerciantes e usuários romanos, citados no texto,
compravam cargos públicos, votos, influenciavam nas decisões políticas e construíram uma camada social conhecida como... Bom, galera, nós estamos falando aqui de uma classe romana que não possuía terras e que vivia essencialmente do comércio, o comércio terrestre que a gente enfatiza aqui no texto. A classe que vivia do comércio era chamada de classe cavaleira ou equestre, e justamente por isso nós marcaremos a alternativa D. Os patrícios não poderiam ser, pois eles eram latifundiários e proprietários de terra. Os vilões eram pessoas que viviam em vilas, eram pequenos habitantes livres, que viviam do artesanato e do seu trabalho. Os clientes eram plebeus com atribuições a patrícios, eles eram vinculados, prestavam serviços a patrícios. E os metecos eram estrangeiros. Nenhuma dessas categorias se encaixa na descrição do texto, a não ser a dos próprios cavaleiros, na alternativa D. Bom, marcamos a letra D na questão 27 e faremos a leitura da questão 28, da lista 3, do módulo 2 aqui da Humanas em Foco. É uma questão da Universidade Estadual de São Paulo, de 2017, e olha o que a Unesp trouxe. Outro texto do Perry Anderson, outro texto do livro Passagens da Antiguidade ao Feudalismo. Então é muito importante estar antenado a essas obras, muito importante estar ligado nesses historiadores. O texto diz: a Igreja foi responsável direta por mais uma transformação formidável e silenciosa nos últimos séculos do Império, a vulgarização da cultura clássica. Essa façanha fundamental da Igreja nascente indica seu verdadeiro lugar e função na passagem para o feudalismo. A condição de existência da civilização da Antiguidade em meio aos séculos caóticos da Idade Média foi o caráter de resistência da Igreja. Ela foi a ponte entre duas épocas. O excerto permite afirmar corretamente que a Igreja cristã, vamos à leitura das alternativas. Letra A. Tornou-se uma instituição do Império Romano e sobreviveu à sua derrocada quando da invasão dos bárbaros germânicos. Essa alternativa está correta. Perceba que o Império Romano cai, isso marca o fim da Antiguidade, a Igreja preserva a cultura clássica, sobrevive à Idade Média e ela fica conhecida como essa ponte entre duas épocas. Por que ponte entre duas épocas? Porque o início da Idade Moderna é conhecido como o período do Renascimento, o período em que a cultura clássica volta a ter expoência na Europa. Na letra B nós temos, vamos averiguar os erros das alternativas. Limitou suas atividades à esfera cultural e evitou participar das lutas políticas durante o feudalismo. Alternativa incorreta. A Igreja Católica foi uma das principais instituições políticas do feudalismo, uma das maiores proprietárias de terra de toda a Europa, quiçá de todo o planeta. Letra C. Manteve-se fiel aos ensinamentos bíblicos e proibiu representações de imagens religiosas na Idade Média. O nome da proibição de reprodução de imagens religiosas, ou proibir o culto a imagens religiosas, chama-se iconoclastia. E a Igreja Católica Ocidental, a igreja que estava na Europa, ela vai fazer o culto de imagens, ela vai fazer adoração a imagens, ela não vai ser iconoclasta. Na letra D nós temos: reconheceu a importância da liberdade religiosa na Europa Ocidental e combateu a teocracia imperial. Isso aí é falso. A Igreja Católica ela não vai tolerar a liberdade religiosa, sendo uma das protagonistas em episódios de perseguição a infiéis ou pessoas consideradas praticantes de outra fé. Na letra E nós temos: combateu o universo religioso do feudalismo e propagou, em meio aos povos sem escrita, o paganismo greco-romano. Essa alternativa também está incorreta. A Igreja ela vai se consolidar como principal instituição religiosa e ela vai ser o próprio universo religioso do feudalismo. Nós marcamos a alternativa A na questão 28 e faremos a leitura da questão de número 29, da UPF de 2017, que diz assim: a expansão de Roma durante a República nos séculos 3 e 2 a.C., com o consequente domínio da bacia do Mediterrâneo, provocou importantes transformações políticas, sociais e econômicas, dentre as quais nós faremos a leitura das alternativas agora. Bom, na alternativa A nós temos acentuado o processo de industrialização, êxodo urbano e endividamento do Estado. Isso aí está incorreto. A gente não vai ver um êxodo urbano, a gente vai ver um crescimento das cidades e a gente vai ver o Estado romano, a República Romana, concentrando recursos, enriquecendo. Na letra B, nós temos fortalecimento da classe dos plebeus, expansão da pequena propriedade agrícola e propagação do cristianismo. Opa, essa alternativa está incorreta. Perceba as datas. Século 3 e 2 a.C., não teria como a gente falar de expansão do cristianismo. Além de que, outros detalhes importantes,
Quando a gente fala da expansão da República Romana, a gente vai falar ao mesmo tempo de um fluxo de escravos, um empobrecimento da população livre ou dos plebeus e um aumento do latifúndio, da grande propriedade rural. Tudo que essa alternativa B discorda. Na letra C nós temos influência intensa da cultura grega, domínio político dos plebeus e grande moralização dos costumes. Opa, outra alternativa incorreta. A gente não vai ter um fortalecimento ou grande domínio dos plebeus. Pode cortar a letra C e faremos a leitura da letra D, que diz fortalecimento do Estado romano, surgimento de uma poderosa classe de comerciantes e aumento do número de escravos. A alternativa D está correta. É ela que melhor descreve o que aconteceu no cenário político e social romano a partir da expansão da República. Vamos ler a alternativa E para saber qual é o erro dela. Que diz, aumento do trabalho livre, maior concentração populacional nos campos, enriquecimento da elite patrícia. Está incorreta. Nós não vamos ter um aumento do trabalho livre. A gente vai ter um aumento do trabalho escravo e um empobrecimento, o desemprego da mão de obra livre, da mão de obra plebeia. Na última questão, aqui da lista 3 do módulo 2 da Humanas em Foco, nós faremos uma leitura da questão da Universidade Estadual do Ceará, de 2017. Na 30ª questão nós temos Plutarco atribuiu ao tribuno da plebe Tibério Graco o seguinte discurso dirigido aos pobres de Roma. As feras que atravessam os bosques da Itália têm cada uma seus abrigos e suas tocas. Os que lutam e morrem pela defesa da Itália só têm o ar e luz e nenhuma outra coisa mais. Sem teto para se abrigar, eles vagueiam com seus filhos e suas mulheres. Os enganam seus generais quando nas batalhas os estimulam a combater pelos templos de seus deuses, pelas sepulturas de seus pais. Isto porque, de um grande número de romanos, não há um só que tenha o seu altar doméstico nem seu jazigo familiar. Eles combatem e morrem para alimentar a opulência e o luxo de outros. E, quando dizem que são senhores de todo o mundo, eles não são donos sequer de um pedaço de terra. Perceba nesse texto, então, a gritante desigualdade e a gritante pobreza da maioria da população romana, denunciada ainda por Tibério Graco na Antiguidade. Com essas palavras, o tribuno Tibério Graco nos informa, diz o enunciado. Letra A. Que Roma possuía uma grande camada social desprovida de acesso à propriedade. Contudo, era essa camada que garantia o sucesso militar e o poderio das elites romanas. Olha lá, a alternativa A está correta. A gente vai evidenciar uma grande camada de despossuídos, e eram justamente esses despossuídos que eram forçados a trabalhar nos campos e nas batalhas. Vamos fazer a leitura das demais alternativas. Letra B. Tinha uma organização social baseada numa justa distribuição de riqueza e era alicerçada pelo poderio militar. Discrepante essa alternativa, nós não poderemos marcá-la como verdadeira, porque a distribuição da propriedade em Roma não era nem de longe justa. Na letra C nós temos, tinha uma sociedade baseada na tradição de culto aos antepassados e todos os romanos tinham uma terra e um lugar para cultuar seus entes. Olha, essa alternativa também está incorreta. Perceba que no texto o Tibério Graco fala um grande número de romanos, não há um só que tenha o seu altar doméstico nem seu jazigo familiar. Ou seja, as pessoas não tinham nem onde enterrar seus pais, os seus descendentes. Está incorreta a letra C. E na letra D nós temos, vivia sobre uma constante tensão social em função do apoio irrestrito dos pobres aos militares, já que estes garantiam ao povo propriedade da terra, mesmo a contragosto dos latifundiários. E essa alternativa também está incorreta. A gente não vai ter garantia de posse de terra aos mais pobres, nem em Roma e nem ao longo da história. Essas 15 questões referentes ao mundo romano estão na terceira lista de exercício do módulo 2 aqui da Humanas em Foco. Esse foi mais um vídeo resolvendo as listas de exercício e nós nos vemos na próxima.